Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos no nosso podcast aqui com o Dr. George Santos. Doutor, seja muito bem-vindo e que bacana que o senhor reservou esse tempinho para a gente conversar um pouco mais sobre os casos e de como você consegue ajudar a vida de quem está aqui nos assistindo. Obrigado pelo convite, Lucas. É com muita satisfação. A gente tirou da agenda algumas vezes esse nosso encontro, mas que bom que deu certo e a gente vai poder bater um papo e eu poder contribuir e transmitir um pouco aí para o público e para as pessoas que nos seguem um pouquinho da nossa história e um pouquinho do nosso trabalho. Doutor, para as pessoas que ainda não te conhecem, você é formado aonde? Você é da onde? Eu tenho uma história um pouco longa na minha formação. Eu sou cirurgião dentista, como todo bucomaxilofacial. Eu me formei na Universidade Federal do Piauí e, na minha época, em 2003, não tinha uma boa formação de bucomaxilo no meu estado. Hoje já tem excelentes serviços, inclusive na própria Universidade Federal do Piauí tem um excelente serviço de bucomaxilo, mas eu tive que buscar fora. E eu fui inicialmente para Santa Casa de São Paulo, onde eu fiz um estágio de 1 ano. Depois eu fui para o Hospital Mário Gatti, onde eu fiz uma residência em tempo integral durante 3 anos, mais de 9.000 horas de treinamento intensivo. E não satisfeito, eu ainda fui buscar ainda uma formação mais acadêmica, que eu achava que me faltava, onde eu fui para a Universidade Federal de Uberlândia, e foi mais 2 anos de formação aí já mais na pesquisa, uma formação mais acadêmica, e por ocasião do destino a gente veio parar aqui em Brasília, onde eu já estou há alguns anos militando aí na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Só para ficar muito claro para quem está nos assistindo, então a ortognática, o cara não é médico, mas faz residência. Sim, muito interessante essa sua pergunta. Hoje, na odontologia e na prática multidisciplinar, já existem residências, né? Residência em farmácia, residência em odontologia, residência em nutricionista. Então, numa variada, antigamente só tinha residência médica. E na minha época, há 20 anos atrás, só existia residência em cirurgia, na odontologia, só existia residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Hoje já tem residência na odontologia, em odontologia preventiva, e odontologia hospitalar e odontologia intensivista, que é nas UTIs. Então, a profissão está crescendo, entregando melhor serviço para a comunidade, para a sociedade. Entendi, doutor. Um ponto muito importante também é saber o que é a bucomaxilo. Quando é que o paciente pode te procurar? Quando é um caso ou não é um caso? Eu, por exemplo, ouvi muito falar que é geralmente quando o pessoal cai de moto. É verdade? Sim, sim. A cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ela é uma especialidade da odontologia. A especialidade médica que mais se aproxima é a crânio-maxilofacial. Existe, inclusive, uma resolução do CFO junto com o CFM que distingue essas duas profissões, especialidades, né? Bem, a cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ela se consolidou já há alguns anos, né? Ela inicialmente, ela tratava realmente, por isso que a especialidade se chama cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então ela se consolidou muito bem nos hospitais pelo atendimento ao politraumatizado em trauma de face. Então era uma parte que ela era mal atendida pelos médicos,
Porque qual era o objetivo? Era deixar o paciente vivo. Mas muitas vezes saíam pacientes sequelados. E essa especialidade, ela foi se enraizando dentro dos hospitais e criando, assim, com muita luta e com muita responsabilidade, o respeito da comunidade médica do hospital. Então, hoje, já está muito bem consolidado essa relação e essa presença do cirurgião bucomaxilofacial dentro do hospital, dentro das salas de cirurgia e principalmente dentro dos pronto-socorro. É engraçado você falar isso, doutor, porque é isso mesmo, o paciente sequelado, eles saem sequelados. E a parte que eu vejo você analisando não é só a função, e sim a estética. Então, sequela seria desses dois níveis, certo? Sim, sim. Quando a gente pensa sobre a ótica do trauma, então você tem que devolver o paciente na sua totalidade ou muito próximo da totalidade do seu bem-estar. Então a gente vai pensar na parte estética, ou seja, deixá-lo o mais próximo ou idêntico ao que ele era antes do trauma. Lógico, a gente não pensa em melhorar a estética desse paciente, tenta deixá-lo igual ao que era antes do trauma. E da parte funcional, não só da parte de mordida. As pessoas muitas vezes acham que o cirurgião dentista, o bucomaxilo, só vai trazer a parte de mordida e de oclusão do paciente traumatizado. E não, ele vai devolver a visão. Então, o paciente, ele, depois de um trauma de face, ele pode desenvolver um déficit visual. Caramba. Ele pode desenvolver um déficit respiratório, ele pode desenvolver um déficit estético e de oclusão e de mordida. Então, dentro do trauma, o cirurgião ele vai tentar devolver o paciente o mais próximo do seu estado pré-trauma. Pensando nas cirurgias ortognáticas, nas cirurgias de correção de defeitos crânio-maxilofacial, aí você vai tentar melhorar a condição do paciente. Então, muitas vezes você pega um paciente até mesmo favorecido esteticamente, mas tem que melhorá-lo. Favorecido esteticamente é o quê? É um paciente já bonito, mas que tem alguma queixa. Meu queixo é um pouco para trás. Quando sorriu, eu mostro um pouco mais de gengiva. Então você vai ver, em alguns casos, Miss sendo operada. Caramba. De cirurgia ortognática. Qual a queixa mais frequente? O que leva mais as pessoas a procurarem a cirurgia ortognática? Hoje em dia, a presença, com certeza, mais influente na distribuição dos meus pacientes é a apneia do sono. Apneia do sono? A apneia do sono. A apneia do sono é uma doença, ela tem CID, ela tem Código Internacional da Doença. Ela é um problema multifatorial, mas e que dentro desses fatores pode ser a posição dos maxilares. Então, não que todo paciente retrognata, ou seja, nem todo paciente que tem o queixo para trás, ele vai ter apneia do sono. Entretanto, existe um sinergismo, ou seja, estatisticamente proporcional, o paciente que tem apneia do sono, geralmente, ele tem o queixo mais para trás. Mas existe pacientes que já têm prognatismo e que têm apneia do sono. Então, isso aí vai depender de outros fatores também. Então, sempre que a gente decide por fazer uma cirurgia ortognática para correção de apneia do sono, a gente faz em decisão com outros profissionais também. Eu aposto que enquanto você falava, várias pessoas falavam, meu Deus, é comigo. Se você está com o queixo um pouco para trás e sofre com algum problema respiratório na hora do sono, tá aí um motivo. Um possível motivo, né? E a sugestão é que agende a sua consulta. Dá para você ter noites melhores, dá para você ter a parte estética muito melhor. E doutor, uma pergunta.
Por que a ideia de criar a Atenuar? E como é que o senhor acha que a sua esposa consegue fazer essa comunhão junto com vocês? Essa história, a minha esposa, ela tá cansada de escutar eu contar, porque eu adoro contar essa história. Dentro dessa jornada que eu já contei anteriormente aqui, dentro do Hospital Mário Gatti, eu conheci a minha esposa. Ela é neurocirurgiã e ela era residente em neurocirurgia juntamente comigo. Eu, na cirurgia bucomaxilofacial, e ela, residente de neurocirurgia, os dois no primeiro ano, que chama R1. Uhum. Então, em um paciente em comum, nós nos conhecemos. E começamos a namorar, e esse namoro se perpetua até hoje, né? Então, inclusive o motivo da vinda para Brasília foi por ela. Então, ela recebeu uma proposta de emprego aqui, e a gente acabou acompanhando e viemos, e foi uma decisão bem acertada. Quando viemos, ela foi trabalhar em uma clínica, e era uma clínica especializada em neurologia e neurocirurgia. Não tinha odontologia. E eu larguei tudo onde a gente morava, que era Uberlândia, e viemos para cá. Então, eu tive que arrumar algum trabalho. Nessa caminhada, a gente acabou montando um consultório odontológico dentro de uma clínica médica de neurologia e neurocirurgia. Mas engraçado quando Deus põe a mão, porque foi uma decisão muito bem acertada. Nunca ninguém pensa em montar uma clínica de odontologia dentro de uma clínica de neurologia. Às vezes, sim, dentro de um contexto multidisciplinar, de uma policlínica, aí sim. Mas de uma neurologia, não. E a gente acabou dando certo. Fomos montando parcerias nesses casos, e isso foi muito bom enquanto durou. Em um determinado momento, a gente decidiu sair dessa clínica de neurologia, e a minha esposa entrou em sociedade com uma outra clínica, e eu fui e montei uma clínica chamada Faciem. A Faciem foi se desenvolvendo, a gente foi montando uma carteira de clientes e de convênios, e eu sempre colocava a neurocirurgia junto. E olha que interessante, foi se criando a demanda a bucomaxilo decolou, e foi se criando a demanda de neurocirurgia dentro da Faciem. Até que ponto eu cheguei assim, Verônica, você precisa vir trabalhar comigo. E ela já estava crescendo na outra clínica. E aí, como eu já acompanhei em um primeiro momento, ela veio me acompanhar nesse segundo momento para a gente fomentar mais ainda. Então, quando ela veio para a Faciem, e é um nome direcionado, né, para a minha área, a gente resolveu abrir a Atenuar, que aí já foi um nome em comum acordo da atenuação das dores, que é a parte que ela faz, e atenuar os problemas maxilofaciais que os pacientes nos procuram. E assim foi criada a Atenuar em final de 2019, e a gente está aí até hoje nessa batalha, e graças a Deus crescendo. Que bacana, que bacana. E é realmente isso, quando Deus coloca a mão, parece que os caminhos se abrem e tudo dá muito certo, né? É muito bacana ver a história de vocês dois juntos também. Doutor Jorge, falando um pouco mais também sobre a parte da bucomaxilofacial, pelo que a gente está vendo, tem novas vertentes também surgindo no mercado. A gente pensa muito nessa parte da cirurgia de correção, ainda mais os pacientes que têm apneia, só que a gente também vê muitos pacientes procurando pela parte estética em outros segmentos também. É possível já hoje fazer como se fosse um preenchimento permanente? Sim. Essa pergunta, ela nos remete em algumas lembranças da vida, né? Do nosso crescimento na profissão.
Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, estou falando aí de 99, 90, em 2000, os implantes dentários os implantes dentários já existem há muitos anos, mas eles estavam sofrendo a revolução. Então, assim, era o boom da odontologia, era a implantodontia. Depois, o boom da odontologia, no caso, na minha parte mais cirúrgica, foi a cirurgia ortognática. Depois, as cirurgias articulares. E agora, as cirurgias estéticas faciais. E a gente sempre tem que estar se renovando, a gente sempre tem que estar estudando. Então, assim, a gente nunca tem sossego. Tem que estar sempre fazendo curso, sempre viajando e o mais importante, estudando, para que a gente sempre seja a luz, o farol para o paciente. Então, o paciente que nos procura para uma cirurgia de implante dentário, de enxerto, ele vai ser o paciente da cirurgia ortognática, muitas vezes de uma cirurgia estética. A cirurgia estética, ele ainda é um ponto um pouco sensível de se tocar. Ainda existe muito debate, até do ponto de vista legal, onde há um cabo de força entre os conselhos, não só de odontologia e medicina, mas de áreas também como enfermagem, biomedicina, que ainda está se desenhando, cada um se posicionando no mercado. Bem, nessa parte de estética, a bucomaxilo, e eu enxergo assim, é capaz sim de realizar cirurgias estéticas na face. Por quê? A cirurgia estética, ela vai atuar em uma camada bem mais superficial da face que não o esqueleto. Ou seja, nós, cirurgião bucomaxilofacial, a gente passa por essa camada quando a gente vai alcançar o esqueleto facial. Então, por que só o trauma pode ser realizado pelo cirurgião se, com o mesmo bisturi, com a mesma técnica, a gente consegue devolver a estética também? Então, esse debate não é um debate que está sendo florescido no Brasil. Esse debate, há alguns anos, já vem acontecendo ao redor do mundo e está se manifestando aqui no Brasil também. Então, hoje, a gente enxerga o cirurgião bucomaxilofacial como um profissional que, se treinado, ele consegue entregar resultados da parte facial e cervical estético com extrema propriedade. E respondendo principalmente essa sua pergunta, se hoje a gente consegue fazer preenchimentos definitivos, essa semana está em voga uma discussão porque o CFM solicitou a proibição de injeção de PMMA, que é um preenchedor definitivo de face, e a gente consegue ter também um preenchedor facial definitivo que ele não é colocado no subcutâneo, ou seja, em partes moles. Ele é colocado no osso, né, que são os implantes faciais. E o legal é que, caso haja algum problema, é um tratamento que ele é reversível. Você consegue retirar e o paciente volta naturalmente ao que era antes, né? Isso é muito interessante. Então, fica claro aqui pra gente que PMMA é totalmente diferente disso que o senhor faz, né? Sim. Isso que você está colocando, a gente, como formadores de opinião, a gente, como num bate-papo que muitas vezes está colocando informações à população, é muito bom ter essa fixação, que o PMMA
ele tem a sua regulamentação, entretanto, o uso dele caiu um pouquinho em descrédito. E aí, da mesma forma que o peeling de fenol, que é um tratamento bem estabelecido e que foi proibido por mau uso, o PMMA também está caindo nessa possibilidade. Já os implantes faciais, dificilmente você vai ter um mau uso dele, porque tecnicamente é um ato cirúrgico muito bem planejado. Então, assim, é muito difícil profissionais que não são da área colocar a mão e fazer uso desses implantes. Então, eu acho bem seguro a utilização desses implantes. Lógico, com um bom planejamento, o resultado é fantástico. O senhor não usa PMMA? Não. Recomenda para os pacientes usarem? Hoje, a gente consegue entregar resultados tão bons quanto e de forma reversível com outras técnicas. E esse de forma reversível, só para ficar claro, é segurança. Então, se, vamos supor que dê alguma complicação, é possível reverter. E é um procedimento que ele não é uma borracha. A consistência deles são bem diferentes. O PMMA é uma borracha. Isso que você vai estar colocando é como se fosse um implante. Guardadas as devidas proporções, é um implante que você colocaria no dente, só que você está colocando aqui na região da mandíbula do mento. Só que no formato anatômico adequado para que consiga favorecer uma parte estética. Seria isso, né, doutor? Seria mais ou menos isso. O doutor selecionou um caso aqui bem interessante para que a gente consiga entender melhor o que seriam essas próteses. Aonde nesse esqueleto aqui, doutor, a gente pode localizar essas próteses desse paciente? Bem, esse caso é um caso que a gente pegou ilustrativo, não é um caso meu. As próteses, a gente chama de a prótese de malar, a prótese paranasal, a prótese de ângulo mandibular, que vai ficar nessa região, e a prótese de mento, que vai ficar nessa região. Então, aí a prótese paranasal vai dar essa atenuação dessa marca, onde você consegue ver aqui. A prótese de malar vai dar uma projeção da maçã do rosto, onde a gente consegue ver até a formação desse vinco aqui, ó, pela formação de projeção da maçã do rosto. E a prótese de ângulo de mandíbula, que vai dar essa formação, e a prótese de mento, que vai dar essa diferença. Então, você vai conseguir preencher e dar forma à face do paciente. Eu chamo a atenção de uma coisa, isso tem que ser muito bem planejado. As próteses, existe ela confeccionada, que a gente chama de standard, PMG, e aí você, no máximo, só faz um pequeno refinamento. Existem as próteses customizadas, que é a que eu mais utilizo, na qual você vai fazer um escaneamento do esqueleto facial do paciente, que nada mais é que uma tomografia, e utilizando dados cefalométricos, ou seja, dados do crânio do paciente, e que nisso você consegue desenhar e estipular o tamanho máximo, que é quando o paciente vai querer, eu quero o meu queixo bem projetado. Não é o céu, é o limite, né? Tem um limite para isso, e o limite é um limite cefalométrico. Então você vai chegar, então tá, eu vou te dar o maior queixo possível. Eu quero o ângulo da mandíbula bem forte, doutor. Tudo bem, a gente vai ter alguns pontos cefalométricos, alguns pontos do crânio, que é o limite para isso. Porque a minha filosofia é nunca deixar o paciente artificial. Aí existe, o paciente pode procurar outro profissional, mas a minha filosofia é deixar como o paciente quer, mas o mais natural e dentro de uma biologia.
E o bacana é porque a gente olha para esse paciente aqui e a gente não percebe que ele fez um procedimento. Fica bem natural. E dá para chamar ele de ex-feio, né? Dá para ver que os traços deles não eram os traços masculinos, e aí nessas próteses deu para enfatizar muito mais e colocar no rosto dele traços mais viris. Então isso assim faz todo sentido. Se você está achando que você pode melhorar nos seus traços masculinos ou femininos, essa parte das próteses podem ser a solução para você. Sim. E o mais interessante é que todos os cortes, eles são feitos por dentro. Então, assim, não existe aquela coisa de, vou fazer um corte, ele vai ficar escondido, né? Que geralmente são as plásticas de face, né? As cirurgias estéticas da face, geralmente são cirurgias onde a gente faz os cortes perto da orelha, atrás da orelha, abaixo do supercílio, e já as próteses faciais, os cortes são todos feitos por dentro da boca. Então, cicatriz zero. Perfeito. Doutor, a gente está falando muito também sobre essa mudança na fisionomia do paciente, e alguns dias atrás, um dos pontos mais divulgados na internet foi a irmã da Graciane Barbosa, que atualmente hoje está no Big Brother, só que ela passou por procedimento também, e deu para ver claramente a mudança dela. No caso dela, foi uma cirurgia ortognática ou foi essas próteses? Ela fez uma cirurgia ortognática. Eu sigo o cirurgião que realizou a cirurgia dela. É um cirurgião muito habilidoso e que a gente consegue perceber que ele também fez a rinoplastia da paciente. Então, esse ganho estético que a paciente teve é um benefício secundário. Ela fez uma cirurgia, e eu vi a entrevista dela, ela fez uma cirurgia ortognática com um intuito funcional. Ela não respirava bem, ela tinha um sorriso gengival, ela tinha problemas periodontais de recorrência devido a essa falta de selamento labial dela, ela tinha apneia do sono. Então é um conjunto de problemas que tinha como resolução a cirurgia ortognática. Ela realizou tal cirurgia e não obrigatoriamente é realizada a cirurgia de rinoplastia, a cirurgia nasal, seja funcional ou estética. No caso dela, foi uma opção. Essa cirurgia foi muito bem executada e a gente consegue ver esse maravilhoso resultado alcançado. Inclusive, eu trouxe também um caso na qual eu achei muito semelhante ao caso do colega, que era uma paciente jovem, com também problemas respiratórios, sorriso gengival, e que a gente desenvolveu a cirurgia ortognática e rinoplastia ao mesmo tempo, que é o caso da Giovana. A Giovana é uma menina maravilhosa, ela tinha um leque de cirurgiões aí, ela me escolheu como o transformador de vida dela, e a gente decidiu fazer essa belíssima transformação, lógico, em uma equipe multidisciplinar. Então entrou o cirurgião de rinoplastia junto, não fui eu que fiz a rinoplastia, foi o Dr. Juliano Pelicano, a ortodontista maravilhosa, a doutora Débora Brochado, que a gente acabou alcançando esse maravilhoso resultado. E onde a gente fez a correção do sorriso gengival, a paciente apresenta o desenho nasal muito melhor, a exposição de dentes, então um sorriso mais agradável. Você pode mostrar mais algumas fotos? Nossa. Então, mostrando ela, que a gente chama de vista em 3/4, você já vê até o desenho da boca dela, a marcação da mandíbula. A gente pode falar que ela nasceu de novo, né? Ela adorou o resultado. Mostra mais algumas fotos aí. Olha só eu acho lindo esse sorriso.
E é impressionante a mudança de vida que ela deve ter depois disso, né? Ainda mais para uma mulher, que a parte da beleza ela é tão marcante. Sim, ela é uma jovem, ela é universitária, é uma menina de ouro lá para a família dela. Ela faz 2 faculdades, é uma menina que ela tem uma eloquência quando fala, ela tem uma meiguice, da mesma forma ela também tem uma propriedade quando ela está presente. Eu me orgulho muito de ter participado, e é um caso que a gente mostra que aqui em Brasília nós temos bons cirurgiões que conseguem transformar faces. Agora abrindo para alguns comentários das pessoas que assistiram nossos vídeos, estão mandando suas perguntas também via Instagram, a gente tem um aqui especial para o Dr. George. Dr. George, eu até queria fazer a cirurgia ortognática, mas acabei desistindo depois de ter que fazer muito tempo de aparelho ortodôntico. Isso acontece. Bem, a cirurgia ortognática é realizada de forma convencional, que é a que já está muito bem estabelecida na literatura e na maioria dos casos. Você vai fazer o uso do aparelho ortodôntico antes, alinhar os dentes, e isso, nas mãos de um ortodontista bem capacitado, pode durar até 1 ano. Nossa. Num ortodontista bem capacitado. Então eu já vi casos de demorar quase 5 anos para preparar para a cirurgia ortognática. Então, isso muitas vezes realmente desestimula o paciente. Depois eu quero o telefone dele. O benefício antecipado é uma técnica que não é nova, já é uma técnica muito bem estabelecida, já tem muitos artigos científicos que mostram a segurança. Entretanto, eu gosto de chamar a atenção de algumas coisas. Número 1, o benefício antecipado não é para todos os casos. É para a maioria dos casos, mas não é para todos os casos. O benefício antecipado, ele tem que estar na mão de um bom ortodontista. Todos os casos têm que estar na mão de bons profissionais. Entretanto, você divide muito a responsabilidade com o ortodontista, porque você vai pegar o paciente com uma oclusão, com uma mordida ruim, e vai entregar para o ortodontista com uma mordida ruim também. Então, o paciente ele tem que entender que ele vai ter o benefício da funcional, respiratório, o benefício estético, que muitas vezes grita aos olhos. Entretanto, a oclusão, a mastigação, ela não vai acontecer nesse primeiro momento, e muitas vezes você vai ter aí um segmento de mais de 1 ano de aparelho pós-cirúrgico, lançando mão do benefício antecipado. E é interessante que eu explico isso em uma das postagens, um caso que chamou muito a atenção, muitos pacientes, você pode colocar para frente o vídeo, e aí eu cito, e teve muita manifestação do vídeo que eu postei, do benefício antecipado, e a gente vê que é um paciente que realmente ele precisava, é um paciente esteticamente desfavorecido, mas o que mais gritava era a questão respiratória dele. Ele é um garoto extremamente inteligente, ele já está no pós-doc, um cara extremamente jovem, e que ele não conseguia desenvolver a parte acadêmica, porque ele não dormia. Então, isso aí, a gente vê aí o perfil facial dele no pós-operatório, onde ele claramente teve um ganho estético gigantesco. Entretanto, eu vou mostrar daqui a pouco aí a mordida do paciente. Então, olha a mordida dele. Até para um leigo, você pode dar um pause? A gente consegue ver essa bolinha dourada atrás do último dente dele. Ali é uma placa de ancoragem para que o ortodontista consiga finalizar a mordida dele. Então, essa não será a mordida dele para o resto da vida. Esse paciente ainda está em tratamento ortodôntico para fazer a finalização. Mas durante toda essa jornada de finalização, ele já vai ter os benefícios estéticos, respiratórios, que a cirurgia ortognática pode entregar. Entendi. E, doutor, essa cirurgia pode ser coberta parte pelo plano? Sim, sim.
Eu acho que a cultura do paciente e do ortodontista já tem esse entendimento. Existe uma agência, um órgão do governo que regulamenta o que é que deve ser coberto pela saúde suplementar, que são os convênios, e o que é que não tem cobertura. A cirurgia ortognática, ela, apesar de trazer benefícios estéticos, e isso muitas vezes tira um pouco do contexto dos principais benefícios, que são os benefícios funcionais. Então, isso traz, muitas vezes, essa confusão. O paciente ficou mais bonito, é uma cirurgia estética. E, na verdade, não. A estética é uma consequência da cirurgia ortognática. Então, o paciente ele tem um problema funcional, esse problema funcional traz manifestações estéticas negativas. Quando a gente faz o planejamento para melhora funcional, a parte estética aflora de forma natural. Então, a resposta estética é uma consequência e não um fim da cirurgia ortognática. Excelente ponto. Doutor, abordando também outros pontos da parte de estética, tem mais alguma outra cirurgia que o senhor gosta que você vê muita diferença? Por exemplo, eu vejo que muitas pessoas estão falando agora sobre aquela famosa lipo de papada. Ela realmente funciona? Sim. A lipo de papada, ela inicialmente houve uma popularização, alguns anos atrás, uma popularização gigantesca na classe. E a gente foi amadurecendo, foi tateando a técnica e viu que, como para quase tudo no mundo, ela não serve para todos. Mas calma, a gente tem ferramentas para resolver todos os casos. Só que a lipo de papada, que é um procedimento onde a gente utiliza cânulas para aspirar uma parte de gordura localizada, ela tem suas restrições do ponto de vista de resultado. Então, se a gente fizer um paciente que já tem uma pele mais flácida, um paciente que já tem rugas, esse não tem benefício algum na lipo de papada. Então, aí cada caso é um caso, aí a gente pode lançar mão da cervicoplastia, a gente lança mão em outros casos de plicaturas musculares, onde o acesso é um pouquinho maior, mas a gente faz suturas nessa parte do pescoço e da parte da mandíbula e vai enxugando e vai delimitando e delineando as feições do pescoço e da mandíbula, trazendo, sem dúvida, excelentes resultados e resultados estáveis, né? Então, assim, o que eu chamo a atenção é para o diagnóstico, o porquê da sua queixa. Não, o excesso de pele, o excesso de tecido, nem sempre vai ser resolvido com a sucção da parte de gordura. Muitas vezes você tem que fazer alguns acessos complementares para um bom resultado. E pode fazer fora de hospital essa lipo de papada? Sim. E eu te diria que a maioria dos meus casos são resolvidos no consultório, com anestesia local. Em pacientes um pouco mais ansiosos, a gente leva realmente para um hospital dia, onde pode ser realizado juntamente com o anestesista o procedimento estético. Muitas vezes também nós realizamos esse procedimento em conjunto com outras cirurgias, seja com cirurgião plástico que desenvolve essas cirurgias mais corpóreas, seja ela uma prótese de mama, uma opexia, ou mesmo com cirurgiões otorrinos que faz plásticas de nariz e que nos chama para fazer esses complementos de cirurgia da papada e do pescoço. Perfeito, maravilha.
Doutor Jorge, está muito em voga hoje em dia o pessoal comentando sobre cirurgia minimamente invasiva, né? Para danificar menos o quadro do paciente e melhorar a parte do tempo cirúrgico, de várias outras questões. É possível trazer uma cirurgia minimamente invasiva para a cirurgia ortognática? Sim, sim. A cirurgia minimamente invasiva, ela foi a última aquisição do meu armamentário de desenvolvimento cirúrgico. Em 2020, mais ou menos, eu lembro que na pandemia ou coisa um pouco antes, a gente começou, estava meio parado, e a gente começou a, vejamos, o que é que a gente pode melhorar aí na técnica cirúrgica. E muita gente começou a falar sobre cirurgia minimamente invasiva, esses webinar, aulas virtuais, e começou a ter um burburinho muito grande de cirurgia minimamente. Deixa eu ver o que é isso, porque realmente a cirurgia ortognática, ela tem já incrustada nela um pós-operatório muito difícil. E realmente os pós-operatórios, eles eram muito difíceis. E a gente foi estudar, a gente viu que era possível, e a gente trouxe para os nossos pacientes essa técnica, e eu abracei a causa, e a gente vem desenvolvendo cada vez mais as cirurgias minimamente invasivas. Então, qual é o principal benefício da cirurgia minimamente invasiva? Ela vai trazer recursos estéticos melhores? Não, não vai trazer recursos estéticos, não vai trazer resultados estéticos diferentes. O resultado estético ele é feito no planejamento, não no ato cirúrgico. Agora, a recuperação do paciente é algo formidável, é algo que a gente pode ver nessa paciente, que se eu não falasse para você, você poderia dizer que ela fez a retirada de um siso. Isso tem 4 dias de cirurgia. Nossa. Ela fez uma cirurgia aí no sábado, domingo, segunda, terça-feira ela voltou, a gente coloca um elástico só para dar um conforto para ela, e tá aí, ela falando normalmente. Se você olhar no meu Instagram, depois o áudio dela, que ela não tá sentindo parestesia, ela tá se sentindo super bem. E esse é o que a gente entrega para o paciente com a técnica minimamente invasiva. É uma recuperação mais rápida. Consequentemente, você vai tirando esse conceito que cirurgia ortognática é uma cirurgia que destrói e você, entre aspas, ressurge das cinzas. E, na verdade, não. A gente consegue fazer uma internação num dia, o paciente recebe alta no outro ele já está na minha clínica, realizando o laser, o pós-operatório. Com uma semana ele já está desenvolvendo bem o seu dia a dia. Isso é bacana, porque lá no nosso começo do nosso podcast, é um dos pontos principais que a gente falou da cirurgia ortognática, ela nasceu para evitar as sequelas, tanto funcionais quanto estéticas. E aí, trazendo isso para essa cirurgia ortognática, é possível sim ver, então, que é uma cirurgia minimamente invasiva que não deixou sequela na paciente e de forma rápida. 4 dias, nem parece que fez essa cirurgia tão pesada, né? Sim, o paciente, quando a gente trouxe isso e a gente começou a mostrar esses casos nas nossas mídias sociais, muitos pacientes se sentiram encorajados a buscar o tratamento conosco justamente por essa recuperação. E não falo só aqui em Brasília, tem muita gente de fora, de Minas, Goiás, que vem buscando os nossos resultados de pós-operatório. Que bacana. Doutor Jorge, gostaria de agradecer muito por todos esses esclarecimentos, pelo tempo do senhor, para tirar as dúvidas das pessoas que nos acompanham também. Espero que vocês que estejam aí tenham gostado. Doutor Jorge, valeu a experiência? Eu só vou lhe pedir uma coisa, eu quero voltar. Tem muita coisa que a cirurgia bucomaxilofacial ainda tem aí, que eu gostaria de externar e poder... Eu sei do seu alcance e para que mais pessoas tenham conhecimento
do nosso trabalho e da nossa profissão. E agradeço o convite, fico aqui disponível para retornar e me marca nas suas publicações. Perfeito, claro. E se você ficou com alguma dúvida, você pode tanto mandar através do direct do Dr. George, ou nos comentários, ou mandar a sua pergunta para que nosso segundo podcast a gente traga elas aqui. E quem sabe não pode até trazer o seu caso clínico aqui para que a gente consiga discutir. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado, Dr. George, e até o podcast número 2.